Olá, sejam bem-vindos vocês também que são internautas. Nós vamos então começar o nosso curso de pregão na forma eletrônica e dispensa eletrônica. Na verdade, essa minha participação com vocês, ela diz respeito à dispensa eletrônica, mas como a gente não tem muita coisa ainda aí, eu acho interessante navegarmos um pouco no pregão, falando do pregão eletrônico, das mudanças que foram inseridas pelo decreto 10.024, né, que é a de 19, que apesar de ser um decreto federal, nós sabemos que ele é um decreto federal, ele tem disposições que são aplicáveis aos municípios no que se refere a contratações executadas com recursos de transferências voluntárias. Tá? Então, nós precisamos observar então, as regras do decreto federal para fazer essas contratações. Não fosse isso, não bastasse isso, nós temos que lembrar também que muitos dos sistemas, eles são parametrizados, eles são construídos com fundamento nesse decreto. Então, acaba sendo natural a aplicação do decreto, justamente porque os sistemas são adequados ao decreto. Tá? Então, a gente vai vendo aqui devagar. Vamos devagar, nós vamos vendo essas alterações que foram feitas. E eu acho assim, aqueles que já trabalhavam com o pregão eletrônico, talvez percebam essas diferenças, mas aqueles que estão começando agora, que não tiveram oportunidade ainda de conhecer, eles já vão entrar, então, já conhecendo essa modalidade na forma eletrônica, de acordo com a nova legislação. Tá? Então, vamos lá. Lucimara Coimbra, para facilitar um pouco, né? Eu acho que eu já conheço alguns de vocês aqui, né? Então, mestre em Planejamento e Governança Pública pela UTF-PR, especialista em Direito Administrativo pela Unicuritiba e advogada inscrita na OAB com bacharelado em Direito, né? Sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná há algum tempinho aí, tá? Então, vamos lá, nós vamos ficar até às 17 aqui. Vocês podem ficar à vontade para questionar. Né? Então, esse é um combinado aí que, para mim, acho que bacana, a gente já se conhece. Eu acho que é mais interessante, a gente aprende mais, eu acho que é mais gostoso, dá aquela leveza quando vocês participam bastante. Então, eu gosto de participação, podem perguntar, podem traçar alguns comentários ou trazer algum exemplo de vocês. Fiquem bastante à vontade com relação a isso. Então, vão ser 6 módulos, dos quais eu vou apresentar 3 para vocês. Vou estar aqui com vocês com 3 módulos. Tá? Então, pregão na forma eletrônica, o decreto 10.024 de 19, ele revogou o decreto 5.450 de 2005. Até então, a gente estava com esse decreto 5.450, que foi o decreto que disciplinou o pregão na forma eletrônica para todo mundo, muito embora, como eu comentei com vocês, seja federal, como os sistemas são construídos com fundamento nele, porque não existe outra normativa, na verdade, porque a lei do pregão não tem essa descrição do rito, do trâmite do pregão eletrônico. Né? A lei do pregão, ela disciplinou o pregão presencial. Então, algumas pessoas vão trabalhar com o decreto de pregão presencial, 3555, que é o que rege o presencial, e o eletrônico, vão perceber que vai ter diferença. E aí a diferença que já existia do presencial para o eletrônico do 5.450, também agora ficou um pouquinho mais exacerbada, tem mais diferença ainda, mas é diferente, né? Presencial e eletrônico já eram diferentes. Tá bom? Vamos lá, então. Esse decreto, ele regulamenta o pregão na forma eletrônica. Ele é para as contratações, né, que envolvem aquisição de bens, contratação de serviços comuns, incluídos aqui os comuns de engenharia. Tá? Incluído aqui os comuns de engenharia. Por que isso? Porque esse decreto deixou bem claro que é possível a adoção do pregão para serviços que envolvem, então, a necessidade de termos um engenheiro, né, como responsável técnico, desde que ele não seja um serviço especial. O próprio decreto, depois, dá a definição do que ele entende por uma coisa e outra. Tá? Porque havia essa discussão. O decreto, o pregão não é cabível para nenhuma contratação de engenharia.
O TCU já defendia essa possibilidade de serviço comum ser contratado por meio de pregão eletrônico e agora foi consolidado esse entendimento aqui nesse decreto. Tá? Então, serviço de engenharia, se ele for considerado comum, ele pode sim ser contratado por pregão eletrônico. E também a modalidade, a forma, né, a possibilidade de fazer a dispensa eletrônica, que é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá? Sobre a dispensa eletrônica. Então, essa basicamente é a disposição, então é o que rege esse decreto. Agora, detalhadamente, nós vamos ver tudo isso. Vamos lá. Algumas considerações iniciais sobre o pregão eletrônico. Bom, nessa nova alteração, nesse novo decreto, tem uma alteração bastante importante, gente, muito importante, que tem bastante empresa perdendo licitação por causa disso, que é assim, no pregão eletrônico, o licitante vai inserir a sua proposta inicial, aquela proposta escrita. Então, ele vai inserir a proposta inicial, mas ele vai mandar junto toda a documentação. Ele vai ter que inserir a documentação também, já quando ele mandar a sua proposta. Então, tem licitante que está acostumado com aquela tramitação anterior, com aquele rito anterior, que era, primeiro ele mandava a proposta, depois, apenas do classificado em primeiro lugar, era solicitada a documentação, e aí sim, prazo para encaminhar essa documentação. Agora não. Agora ele envia documentos junto com as propostas. Isso é bem significativo, isso é bem importante nessa alteração do novo decreto. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Substituição de documentos de habilitação pelos constantes no SICAF. Isso já existia, mas agora está mais claro ainda. É possível muitos documentos, muitas daquelas exigências já serem cumpridas já quando faz o cadastramento no SICAF. Para participar do pregão eletrônico, a pessoa primeiro precisa estar cadastrada no SICAF, senão não tem como participar. Então, para poder fazer esse cadastramento, ela já leva uma série de documentos, ela já anexa uma série de documentos. Quando ela leva esses documentos, quando eles já estão no sistema, há a possibilidade dessa substituição, então, da documentação de habilitação por aquilo que já está no sistema, certo? E serviços de engenharia, que é aquela discussão, se forem comuns, eles podem ser por pregão eletrônico, e os especiais, ao contrário senso, não podem ser feitos, então, por pregão eletrônico, não podem ser contratados por meio do pregão eletrônico. Tá? Algumas considerações ainda. Sistema de envio de lances mudou. A mudança, o envio de lances, ele tinha um jeitinho, ia proposta escrita, e depois iniciava a fase de lances direto, e depois tínhamos um tempo de encerramento, um tempo chamado tempo randômico, um tempo aleatório, ao fim do qual o sistema encerrava automaticamente a recepção, né, de novas propostas. Então, encerramento aqui. Esse envio mudou, e eu já vou explicar mais adiante lá para vocês como que mudou, de que jeito que ele mudou, como é que ele existe agora. Tá? Só que só um panorama geral, por enquanto. Regra de desempate, também, diferente. E dispensa eletrônica, que só cabe para materiais, né? Por enquanto, só cabe para materiais. Há aqui a possibilidade mais adiante, só que o sistema ainda não está pronto para isso. Mais tarde, um pouquinho, nós vamos ver o que está acontecendo com o sistema do Comprasnet em relação à cotação eletrônica, tá? Ou dispensa eletrônica. Algumas considerações ainda. Modo de disputa. O tempo aleatório muda, não é mais aquele tempo. Não sei se vocês trabalharam com o tempo randômico, com o tempo aleatório. Vocês trabalharam com pregão eletrônico? Alguém aqui já trabalhou com eletrônico? Tá, então, tinha lá o tempo que ele encerrava automaticamente, independentemente de estar tendo disputa, ele encerrava. Ele não identificava. Ele só, aleatoriamente, ninguém sabia quando, ele simplesmente fechava. Então,
podia ser que você pudesse fazer até uma proposta mais interessante, você estava ali batalhando para ganhar aquela licitação, mas o tempo encerrava automaticamente. E ninguém tinha controle sobre esse tempo, por isso que ele é chamado aleatório. Tá? Agora não, agora o sistema é inteligente, ele identifica quando ele está ainda recebendo propostas, tem um tempo lá estabelecido, ele está recebendo propostas, então se ele está recebendo propostas, ele não vai encerrar. Só se ficar um tempo parado, daí ninguém mais está mandando proposta, daí realmente ele encerra. Tá? Mas ele tem mais esse aspecto, ele identifica que está tendo disputa, isso que é o mais importante. Tá? Até eu lembro que eu comento assim que quando, nas primeiras versões do sistema, teve a história de um rapaz que ele estava fazendo o primeiro pregão dele, ele tinha feito o curso de formação de pregoeiro, e aí ele foi fazer o primeiro. Então a equipe estava ali junto, né? Os mais experientes estavam junto ali acompanhando para ver qual que era a performance dele, para auxiliá-lo, enfim. Estava assim um clima meio de comemoração que ele ia fazer o primeiro pregão dele. Estava lá, ele começou, então tem um primeiro momento que o pregoeiro ele controla a disputa, né, é o tempo normal da disputa, então aí ele decide quanto tempo ele deixa e depois ele define, dá início ao tempo randômico, ou aleatório. E aí ele dá um start lá, o início do tempo randômico, e quando esse tempo randômico ele começava, ele fechava de 1 segundo a 30 minutos, aleatoriamente. Ninguém sabia quando isso ia acontecer. E ele deu início no tempo randômico e ele fechou em 1 segundo. Ele ficou olhando para a tela e todo mundo ficou olhando para ele, e todo mundo ficou aquele clima. Ele fechou em 1 segundo. Então, não teve disputa nenhuma. Então, acabou assim sendo frustrado, né? Ele ficou frustrado, não é que o certame foi frustrado. Ele ficou muito frustrado, né? Porque ele queria ter visto como é que era o andamento daquela disputa, né? E é um objeto que podia ter tido uma economicidade maior, né? Então, o modo de disputa pode ser aberto, em que vai haver, então, essa prorrogação automática da etapa de lances, conforme definido no edital. O edital vai estabelecer as regras da prorrogação, mas o importante é saber que ele tem a prorrogação automática, tá? Que ele vai identificar a recepção de novas propostas, e aí ele vai prorrogando o encerramento. Até que, dentro do tempo estabelecido, ele identifica, inteligência artificial, né? Ele vai identificar, não está tendo proposta, acabou por aqui. Tá? Etapa de lances. Durante 10 minutos, e depois o sistema encerra automaticamente se não houver nenhum lance nos últimos 2 minutos. Tá? Então, a gente já vai vendo isso daqui. A disputa, aqui já foi, né? Aqui, a disputa modo aberto e fechado. O sistema encaminha aviso de fechamento iminente dos lances e transcorrido o período de até 10 minutos aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. Melhor proposta e todas as propostas no limite de 10%, elas podem apresentar um último lance dentro de 5 minutos sem saber o valor dos demais. Começa aberto, vai tendo a disputa, aí ele para, ninguém sabe qual foi o lance que parou, ninguém sabe, e aí quem tiver interesse vai dentro daquele limite ali, dos 10%, ali, todos que estiverem no limite de 10%, vai fazer uma nova oferta, um novo lance, só que esse lance ele não sabe qual que vai ser. Ele vai ter que, vamos supor, estava lá 120, 114, 113, 100. Só que ninguém sabe que fechou em 100. O último lance, ninguém está sabendo que fechou. Aí, nós três aqui, queremos fazer um novo lance. O que eu coloco agora? Eu vou naquilo que é o melhor, né? É a minha última possibilidade. Até quanto eu posso reduzir? Então, cada empresário vai saber até quanto pode fazer a redução que ainda seja vantajosa à contratação, não é verdade? Ninguém vai ser louco a se aventurar a quebrar. Então, partindo do princípio de que seja uma proposta firme, né, que ele vai cumprir, ele pensa lá, eu posso 90. Eu vou no 90 que é para já garantir o meu sucesso.
Aí ele lá também está pensando da mesma forma. E ele fala, puxa vida, 90, 92, 95, o que eu faço? 89. Ele também vai procurar fazer um lance dentro daquilo que for compatível com o ganho que ele deve ter, natural da atividade empresarial, o que fica bom para ele. É bacana, né? Vocês não acham que é estimulante? A pessoa ela não vai ficar reduzindo de 2 em 2, de 1 em 1, conforme parametrizado lá pelo edital, né? Ela vai ser um pouco mais arrojada para poder ganhar, porque ela não sabe. Vocês acharam bacana esse negócio? Achei interessante. É uma coisa que eu achei bem interessante. Se não houver propostas dentro do limite de 10%, acima da menor, né, as 3 menores poderão apresentar um último lance sem saber o valor dos demais. Ok? As que estão dentro de 10%, gente, podem ser 2, 3, 5. 2 não, que daí 2 vou cair no outro exemplo, né? Podem ser 5, 8, 12, não está dentro do limite. Mais ou menos aquela ideiazinha do presencial lá, tá? Está dentro do limite e vai para aquele último lance lá, eu vou chamar de às cegas, tá? Vai para aquele último lance às cegas. E daí se eu não tiver 3 nessa condição, as 3 menores. Tá? Mais ou menos aquele raciocínio lá do presencial. Que é isso daqui. Se não houver lance final e fechado, vai haver o reinício da etapa fechada para que os demais, até o máximo de 3 na ordem de classificação, possam ofertar um lance final fechado em até 5 minutos. Tá? Aqueles 3 não querem. Eles vamos supor que eu já tenha ido no meu máximo, eu não posso mais. Eu estou melhor do que ele na posição ali, mas eu não dou mais conta. Eu já sei que para mim não dá mais. Se os 3 não concordarem em fazer, não apresentarem, seguem os próximos 3. Interessante isso, né? Você não perde a disputa, né? Você reabre a disputa ali para os próximos poderem continuar. Isso garante uma economicidade maior. Se não houver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências de habilitação, o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, pode admitir o reinício da etapa fechada. Vai abrir, vai verificar lá a exigência da habilitação. Se não atender, ele pode, daí não é automático, ele vai decidir se reabre ou não a etapa fechada. Bom, a dispensa, isso aqui, gente, olha, vocês vão ter, como eu falei com vocês, nós dividimos, né, então, esses módulos e eu não vou falar sobre todos os aspectos do pregão, porque vai ter uma outra aula para isso, tá? Então, hoje é só aquele começo do nosso assunto. Tem bastante chão pela frente ainda, tá? Então, hoje é só o começo. Aqui, às vezes, pode achar assim, não, mas não falou tudo que eu queria, eu quero saber mais, eu quero mais detalhes. Vamos devagar, que é só o começo, tá? Sistema de dispensa eletrônica. O artigo 51 desse decreto 1024, ele fala que as unidades gestoras integrantes do SISG adotarão o sistema de dispensa eletrônica nas seguintes hipóteses. O que isso quer dizer, gente? Que a dispensa eletrônica, para aqueles que integram o Sistema Integrado de Serviços Gerais da União, diz respeito à administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Tá? Diz respeito à administração pública federal. Para eles, eles vão adotar necessariamente a dispensa eletrônica, porque para as contratações deles é essa a regra do jogo. Tá? Quando municípios e estados, vamos falar especificamente municípios aqui, estiverem interessados em contratar com recurso proveniente de convênios, de transferências voluntárias, aí ele vai ter que, se for um caso de uma dispensa por causa do valor, ele vai ter que adotar também essa dispensa eletrônica. Tá? Então, mesmo na contratação direta, vocês perceberam o que isso impacta na vida dos municípios? Porque antes você recebia recurso e teria que fazer pregão preferencialmente na forma eletrônica, lembram disso? Quando recebesse recurso federal, não era assim? Mas todas as contratações diretas eram feitas na presencial, dentro da administração pública municipal. Não era isso? Ali, uma contratação com cotação com fornecedores locais e acabou-se. Agora não.
mesmo que seja de baixo valor, vai ter que usar o sistema aqui para fazer a contratação. Não necessariamente esse, nós vamos ver mais adiante, mas vai ter que fazer por cotação, por dispensa eletrônica. Tá? Então aqui, para contratar o quê? Serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso 1 do caput do artigo 24 da Lei 8666, de 93. Aquelas contratações da área de engenharia, mas que ficam abaixo do limite do convite, que são as contratações por valor, por baixo valor. Ok? É a dispensa por valor do artigo 24. O artigo 24, vocês lembram que só trata de dispensa, lá na 8666. Né? E o inciso 1 vai estar tratando, então, das dispensas por valor de engenharia. Então, o valor vai ser aquele lá da 8666, alterada agora pelo decreto federal. Tá? Então, aquele valorzinho lá. Aquisição de bens e contratações de serviços comuns, nos termos do inciso 2 do caput do artigo 24 da Lei 8666 de 93 também. Então, são as duas hipóteses que nós temos lá de dispensa por valor, necessariamente feitas via sistema. Aquisição de bens e contratações de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto do inciso 3 e seguintes do caput da Lei 8666, quando cabível. Aqui, gente, todas as hipóteses, né, ele fala, disposto no 3 e seguintes do 24. Então, não é só dispensa por valor que vai ser feita dispensa eletrônica. Deu para entender aqui? Que não é só por valor? Quando couber fazer esta cotação, essa dispensa, esse tipo de contratação, que não seja aquele caso, que às vezes tem um caso lá na 8666, que é quase uma inexigibilidade, não é exatamente uma dispensa, está lá no artigo 24 como dispensa, mas tem característica de inexigibilidade, não tem competitividade, não tem critérios para competição, né? Então, nesses casos, vai ter que ser usado o sistema também. Então, aqui, ato do secretário de gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, vai, então, regulamentar o funcionamento dessa dispensa eletrônica. Então, é preciso que essa dispensa eletrônica seja agora devidamente regulamentada. Bom, até o momento, ela não foi ainda regulamentada como dispensa eletrônica, mas tem um ato dizendo que ela deve ser processada, realizada, nos termos da cotação eletrônica que existia antes. Então, tem uma normativa para a cotação eletrônica, tá? Uma normativa da cotação eletrônica. Enquanto não tiver ainda essa norma da dispensa, é para se usar a cotação eletrônica, fazer como é a cotação. A obrigatoriedade de utilização do sistema de dispensa eletrônica ocorrerá a partir da data de publicação do ato que trata o parágrafo 1º. Então, vai ser obrigatório a partir do momento que tenha lá o ato. Aí, na sequência, fica vedada a utilização do sistema de dispensa nas hipóteses que trata o artigo 4º. Aqui um comunicado importante. Dispensa eletrônica versus cotação eletrônica. Tá? O que tem lá? Um comunicado da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, que comunica aos órgãos e entidades que integram o sistema de serviços gerais que a cotação eletrônica deve ser utilizada no caso de dispensa de licitação previstas no inciso 2 do artigo 24 da Lei 8666, portanto, só as de valor, sem incluir a de valor quando se tratar de engenharia. As compras por valor de outros bens e serviços que não sejam a engenharia. Essas devem ser feitas nos termos da Portaria 306 de 2001, até que o sistema de dispensas, disciplinado pelo Decreto 10.024, seja implementado. Okay? Porque lá estava dizendo, só vai ser obrigatória a dispensa eletrônica a partir do momento que tiver regulamentação.
E o que você faz com aquelas contratações por dispensa por valor que estavam no 2412, que já eram feitas por cotação eletrônica? Continua fazendo. Tá? Vai ter, então, o sistema que vai contemplar as outras formas de dispensa. Por enquanto, só 24.2. Aqui é só para termos uma ideia, eu fiz um print lá da página que diz qual é a ideia aqui. Compras governamentais, que para poder fazer uma cotação eletrônica é preciso incluir um pedido de cotação, incluir o item dentro desse pedido de cotação. Você abre primeiro, é o pedido de cotação, é onde você começa. Depois você inclui itens, né, nesse pedido de cotação, e aí você encerra e clica lá para divulgar. Ele vai estar sendo divulgado a partir do dia seguinte e vai ter um prazo de divulgação. Esse prazo de divulgação varia de 4 a 48 horas, tá? Então, eu vou acessar aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Já vai. Carregando. É aquele comunicado, tá? Por que eu coloquei aqui? Para vocês verem que ele ainda está vigente, tá? A cotação se aplica somente a bens de pequeno valor. E o pequeno valor são aqueles do artigo 24.2, até o limite de 17.600, que é aquele decreto, aquele limite alterado pelo decreto 9.412 de junho de 18. Lembram aquele decreto que causou a maior discussão, se ele era aplicável aos municípios, se ele poderia corrigir para todos o valor? O Tribunal de Contas do Paraná, no primeiro momento, pelo que eu sei, ele disse que não era cabível para o Estado do Paraná, que não ia ser aquele valor, mas depois, com a fundamentação que foi surgindo, né, que principalmente a constatação de que a própria Lei 8666, nas disposições finais, fazia previsão de que aquele valor poderia ser corrigido por decreto do Executivo Federal. Então, a lei deu uma autorização para que o decreto federal alterasse aquele valor. Porque, num primeiro momento, a discussão é assim, sim, mas é um decreto federal? O que o município, o que o Estado tem a ver com isso? Não, um decreto não pode mudar a lei, né, porque o valor estava constando no corpo da lei, mas a própria lei autorizou, então já teve ali uma autorização legislativa para fazer via decreto. Tá? Aqui, então, é aquela paginazinha, aquele quadro que eu printei para vocês aqui. Aqui, ele tem uma dica, né, de como fazer, como dar início à inserção de uma cotação eletrônica. Faz o pedido de cotação, inclui o pedido, informa dados sobre o encerramento da cotação, preenche salva o pedido de cotação, preenche os itens, né, inclui os itens que vão ser cotados, salva item, para incluir novo item, clica em novo item, repete os passos acima. Ao final, divulga o pedido de cotação e, basicamente, é esse aqui o rito. Confirma o pedido de cotação, está pronto e deve ser divulgado na data X, clica OK, o sistema exibe. Esse pedido estará disponível a partir de tal data, que é a data que foi estabelecida no edital, né, na regrinha, e das 8 horas. Na inclusão do item, o usuário poderá informar se ele é sustentável. E a homologação da cotação eletrônica pode ser cancelada. Tá? Então, isso daqui é a forma de inserção da cotação eletrônica. A dispensa eletrônica, portanto, ainda naquela forma como ela vai existir daqui a pouco, como ela está prevista no decreto 10.024, ainda não está sendo adotada. Segue na forma da cotação eletrônica. Diga. Pode deixar de fazer eletrônico? Então,
Veja, sim, assim como a própria licitação, só que ela não é mais, ela mudou um pouquinho, tá? Do decreto 5.540 para o decreto 10.024, o que mudou significativamente para quem está recebendo o recurso? Você está pensando nesse caso, né? O que mudou significativamente? Antes ele dizia assim, preferencialmente, né, por pregão, na forma eletrônica, e preferencialmente, deverá ser feita por pregão, preferencialmente na forma eletrônica. Então, o que ele dizia? Que era para adotar o pregão e preferencialmente na forma eletrônica. Esse preferencialmente sempre foi assim, se não for possível, justifique por quê. Só que não era o teor, não era o que a redação do decreto dava impressão. Porque se disser para mim preferencialmente, eu vou achar, bom, preferencialmente eu prefiro não, então. E aí, não, né? Ele não tinha esse poder tão impositivo, preferencialmente não tem, né? Esse poder tão impositivo. Agora, quando eu digo obrigatoriamente na forma eletrônica, e se não for possível, justifique, ele adquire um caráter muito mais impositivo. Já se entendia que era, mas muita gente não aceitava isso pela própria redação do dispositivo. Então, agora, o que ele tornou foi... O que o decreto fez, na verdade, foi explicitar o que sempre quis, que é dizer, é obrigatório. Mas, se não der, justifica. Mas o que é o se não der, justifica? Qualquer coisa justifica? Ah, não, é porque eu não estou preparado. Prepare-se. Né? Ah, é porque eu não tenho... esses dias teve uma moça que participou de um curso nosso e ela falou assim, a internet no meu município é discada ainda. Não tem como fazer isso. E eu confesso para vocês, eu não sabia que existia internet discada ainda. Juro para vocês, eu não sabia. Eu fiquei chocada. Mas ela falou que é. Então, vai justificar. Justificar que não tem equipamentos, justificar que não tem pessoal capacitado. Mas, na verdade, não ter pessoal capacitado é complicado, porque o próprio decreto fala da necessidade de capacitação frequente das equipes, tanto para a formação de novos pregoeiros, como para a atualização daqueles que já estão. Então, o plano de capacitação é necessário, tem que ter. Mas vamos supor que eu tenha lá uma situação que eu tenho um pregoeiro de férias e o outro ficou doente. Eu capacitei os dois tinham condições de fazer, mas agora não vão poder fazer porque um está em férias e o outro está adoentado. É uma justificativa? Pode ser. Mas não é assim, uma preferência. Olha, eu não quero fazer por pregão eletrônico. Eu não quero fazer a dispensa eletrônica. Ela vai ser impositiva. A partir do momento que tiver o sistema, ela vai ser impositiva. Para esse recurso, tá, gente? Estou falando que é para esse recurso. É claro que se você lá no seu município, na Câmara ou na Prefeitura, se vocês adotam o sistema, o pregão eletrônico, naturalmente vai ter toda a regra. Vai ter o pacote vai vir completo. Né? Os sistemas que não são exatamente o Comprasnet, eles já estão se adequando. Eles já estão se preparando para essa nova, para esse novo rito, para essa nova forma de conduzir o pregão. Pode falar. Também eles podem utilizar o decreto? Não há necessidade de regulamentação municipal. Não há necessidade. Como tem sido feito até hoje, né? Você tem lá vocês fizeram os de eletrônica e presencial próprios? Aqui, na verdade, nós somos consórcio público, né? Ah, aí eu ia chegar, se você fala que era obrigatório, como o consórcio ia poder fazer? Porque nós não temos... Não fazemos lei. Vocês são consórcio de saúde? Eu dei uma olhadinha ali, tem um consórcio de saúde, né? Então, mas a ideia é que não há necessidade de regulamentar. Porque, assim, se regulamentar... às vezes pode até se tornar mais confuso. Sempre que, né, não estou dizendo que não faça, mas é possível que isso acabe dando confusão. Né? Dá para fazer como você sempre fez até hoje. Nunca precisou. A gente faz pregão eletrônico, né? Quem faz eletrônico aqui já? Ninguém? Vocês fazem, né? Vocês regulamentavam? Tinha regulamentação dos municípios que compõem o consórcio? Não. Mas não tem. E sempre fez, né? Então, vamos lá. Agora a gente não está nesse. Agora, deixa eu voltar lá para a nossa apresentação, gente, aqui.
Na dúvida que se eu ia ter acesso ou não à internet, eu printei as páginas, tá? Às vezes eu tomo esse cuidado, porque às vezes dá algum probleminha, então eu printei aquela página do módulo, né? Como incluir, vai no menu, módulo de divulgação de compras, clique em pedido de cotação, incluir o pedido de cotação, informe os dados solicitados em seguida e clique em salvar pedido de cotação. A partir do momento que você tem um pedido de cotação aberto, digamos assim, aí você começa a incluir nos botões lá para incluir itens. Nós já falamos sobre isso, é só para garantir aqui, tá? O que fazer quando o pedido de cotação não estiver disponível no site? Ele explica aqui que às vezes você fez toda a tramitação para incluir uma cotação e quando você fez isso, não deu tempo ainda de ele aparecer para divulgação. Então, ele coloca lá, as cotações incluídas até as 18 e que estão em situação de a divulgar, só estarão disponíveis no dia seguinte, a partir das 8. Tá? Tem um tempinho ali para ele entrar no dia seguinte para começar a contar. E importante ficar aqui claro que o mínimo de tempo para cotação é 4 horas. Você não pode colocar um pedido de cotação às 8 da manhã e querer que até às 10 cheguem todas as propostas. É pouco tempo. Então, o mínimo de um pedido de cotação, você vai disciplinar no edital, mas é o mínimo 4 horas e o máximo de 48 horas, tá? De tempo. Não. Não tem. Não tem. Não tem uma quantidade mínima de proposta. Como incluir um pedido de cotação eletrônica por ICMS? Aqui é a equalização que é feita, quando tem que equalizar, porque tem municípios, tem estados que têm ICMS diferenciados, então ele tem lá uma previsão de equalização, ele vai lançar o diferencial do ICMS para tornar as propostas realmente iguais, porque às vezes a proposta não é igual por causa dessa diferença do ICMS. Tá? Deixa eu colocar aqui, tem mais um aqui. Aqui são algumas perguntas, né? Que tem lá no próprio sistema lá, você vai encontrar como participar de uma cotação, pessoa física pode participar, como consultar uma cotação eletrônica, por que após homologar alguns itens, eles continuam na situação dependente. Aqui são respostas gerais para quem está acompanhando. Tá? Então, ele vai dar aqui para os interessados, os fornecedores participarem, que estão acompanhando. O fornecedor pode participar, então, da cotação eletrônica, ele vai ter toda a instrução dele de como fazer. Nós vimos lá, a inserção da cotação é feita por servidor. Aqui é o licitante querendo participar. Pode falar. Iniciar de órgão de curso federal. Ou ela é obrigatória para todo mundo? Então, um pouquinho antes a gente havia comentado isso, que é assim, a cotação eletrônica, ela está existindo agora, enquanto a dispensa eletrônica ainda não está consolidada, o sistema que vai conduzir, né? Onde vai ocorrer esse ambiente, onde vai ocorrer essa licitação, essa cotação, na verdade. Não está pronto ainda. O que acontece? Ele é obrigatório, vai ser obrigatório a partir do momento que estiver pronto para todo mundo. Hoje, aqui a Administração Pública Federal, ela já faz dispensa só de bens e serviços comum, lá do artigo 24.2, né, os bens de pequeno valor, com a cotação eletrônica. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Eu estou no sistema. Então, ela só é obrigatória para recurso federal. A tua pergunta é essa, vou simplificar aqui a resposta. Né? Ela é obrigatória só para quando recebe transferências, realmente. Tá? Recursos de transferências. Não impede, nada impede que você adote o pregão na forma eletrônica para todas as suas contratações. Aí lá, quando tiver parametrizado, pronto, vai ter a dispensa eletrônica que você vai poder fazer. Hoje é a cotação eletrônica, que é essa mais simples assim e só para esses objetos. Mas logo vai ter a legislação própria da dispensa. Tem que cuidar para não repetir por cotação, daquela paradinha. Então,
para quem que é hoje obrigatório, né? A forma eletrônica. Eu vou falar forma eletrônica, porque pode ser tanto a dispensa quanto o próprio pregão. Então, a forma eletrônica é obrigatória para quem? Para a administração pública federal, direta, autárquica, então as autarquias, e fundacional, as fundações e os fundos especiais. Para esses, respondendo então, complementando a sua pergunta, é obrigatório. Para esses é obrigatório. Tá? A forma eletrônica, então, é possível ser adotada também por empresas públicas e sociedades de economia mista, que são regidas pela Lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais. Então, elas também podem adotar essa forma eletrônica. Tá? A obrigatoriedade de adotar o pregão na forma eletrônica ou a dispensa eletrônica vai existir para os municípios se eles receberem aqui transferências voluntárias, tá? Convênios e contratos de repasse. Então, o recurso federal tem que ser gasto de acordo com as regras federais. Aliás, gente, não é novidade para nós, né? Não é novidade isso, né? Isso já era assim. Eu estava comentando um pouquinho antes que já tinha que fazer com as regras federais. Já tinha que fazer. Só que tinha aquela questão do preferencialmente. E o preferencialmente, muita gente escapava nele. Muito embora a ideia fosse de só não fazer quando não for impossível, quando não der, quando não tiver jeito de fazer de outra maneira. A ideia é assim, tem que ter um motivo bom para não fazer. Mas a palavra preferencialmente dá essa ideia de um pouco mais... se for, vai ser melhor que faça, dá aquela ideia assim de uma flexibilização, o que agora não tem. Essa flexibilização não existe. Tá? Vai ter que fazer. Ah, mas é impossível porque eu não tenho sistema, eu não tenho servidor qualificado no momento. Vamos falar que eu não posso dizer que eu não tenho nenhum qualificado, né? Isso eu não posso dizer, mas no momento, um está em férias, exemplo que eu já comentei com vocês. Alguma situação que impeça, alguma situação impeditiva mesmo. Ou a própria característica do objeto. Eventualmente pode ser a característica do objeto mesmo. Tá? Mas tem que ter justificativa para isso. A exceção fica aqui. Se houver na lei que regulamente a transferência uma regra de que não há necessidade de fazer, tem uma disciplina diversa na regra da transferência, aí sim não precisa. Mas aí é uma exceção. Regra geral vai ter que fazer. A adoção de forma presencial ou a dispensa eletrônica será admitida excepcionalmente. Vejam, gente, sempre assim, né? Excepcionalmente, devidamente motivado, mediante prévia justificativa da autoridade competente, mediante aprovação da inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica. Totalmente absurdo, não tenho como fazer sem causar prejuízo para a administração, não tem tecnicamente como fazer, tem justificativa. Mas perceberam, eu estou sendo um pouco enfática, mas é que eu estou só querendo deixar claro que é exceção. Tá? Que é exceção. Não é tão simples dizer, não dá porque a gente não tem computador. Né? A administração pública, ela até pode justificar certas situações, mas tem que ter aí um mínimo de aparelhamento para a administração pública funcionar. Né? Então, o que nós estamos, então, vendo aqui? A Instrução Normativa 206 de 2019, ela veio trazer a obrigatoriedade que vai de aplicação dessas regras, mas ela não foi automática. Não foi assim, o decreto veio e, a partir do decreto, todos os municípios agora terão que aplicar essas regras a partir da publicação do decreto. Não. Eles vão ter um tempo, os municípios, para fazerem as suas adequações. Então, está tendo um tempo para isso, e aí veio essa normativa aqui, e ela estabeleceu aí uma progressão conforme o porte do município. Datas diferentes. Um cronograma para implantação, digamos assim. Um cronograma para implantação. Então, aqui,
Prazos para que órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, utilizem, gente, ó, eu marquei em amarelo ali, obrigatoriamente a modalidade pregão na forma eletrônica ou a dispensa eletrônica, quando executarem, aí foi a pergunta que você fez, quando eles executarem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias. Daí, assim, convênios, contrato de repasse, quando for adquirir bens ou serviços comuns. Tá? Então, um prazo. É preciso um tempo para se adaptar, né? É preciso de um tempo para absorver as regras e principalmente para adequar o sistema, né? Principalmente para adequar o sistema. Então, tem um prazo aí. Vamos ver aqui. Aqui, gente, eu trouxe para vocês um comentário, eu achei interessante aqui, de uma pessoa fazendo um comentário que tem a ver com a sua pergunta, tá? Que é assim, ó. A inaplicabilidade, veja que ele coloca um entre parênteses ali, se aplica ou não aplica, tá? Então, ele coloca a inaplicabilidade da dispensa eletrônica. Então, ele fala que um novo regulamento do pregão, a Lei 10.024, trouxe algumas novidades, né, também para os demais entes federativos, além da União. E daí, no âmbito federal, ele fala do pregão eletrônico como forma obrigatória de aquisição. E para os demais entes, quando houver transferência voluntária. Em suas disposições finais, o decreto definiu que essa regra não possuía aplicabilidade automática e imediata. Sua implementação, de acordo com o artigo 52, dependeria de um ato do secretário que estabeleceria as regras. Tá? O que nós vimos de ato do secretário agora há pouco? Ao invés de dar as regras da dispensa eletrônica, o que foi que ele fez? Lembram? Ele falou, quando tiver que usar a dispensa, usa a cotação. Exatamente, usa a cotação. Então, esse autor aqui que está escrevendo esse artigo fala assim, eu entendo que essa regra só é aplicável para a administração pública federal. A meu ver, o autor está dizendo nesse texto, que quando se trata de entes federativos que recebem recurso, para eles não vão aplicar a cotação eletrônica, eles só vão usar a dispensa quando tiver regulamentação. Tranquilo? Entendeu o que ele quis dizer? Porque o que ele quis dizer? Quem já usava a cotação eletrônica, agora, quando falar em dispensa, continua usando a cotação eletrônica. Como estados e municípios ainda não usavam, ele entende que só é exigível de estados e municípios quando o sistema estiver pronto para dispensa, porque esta sim é obrigatória para todos, e não poderia o ato do secretário de logística, lá, do secretário de uma secretaria do Ministério da Economia, impor para todos a utilização da cotação eletrônica. Ficou claro, gente? Tranquilo isso? Parece um pouco confuso e eu fui deixando passar para que vocês fossem absorvendo as informações paulatinas. Inclusive, eu estou falando até de uma forma mais devagar, normalmente eu sou mais acelerada, mas é justamente para ir absorvendo aí essas mudanças. Depois a gente dá uma acelerada.